Olá pessoal, tudo bem? Com vocês aqui mais uma vez, professor Ronaldo. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Essa aula é muito especial porque nós não tivemos aula naquela quinta-feira e houve feriado, então estamos aqui hoje para poder reemplazar a vocês aquela aula, para que todos saiam ganhando, para que possamos avançar com o nosso conteúdo aqui e que nada fique para trás. Só lembrando, pessoal, que qualquer dúvida entre em contato com a gente, tá? Mande mensagem no WhatsApp, estamos com vocês lá. E também eu peço a todos que anotem tudo que vocês ouvirem, tudo que vocês lerem. Eu acredito que fica mais fácil o aprendizado quando a gente anota, faz anotações, e essas anotações nos ajudam a memorizar melhor e aprender sobre qualquer tipo de conteúdo que possamos aí estar interessados em aprender. Então anotem, tá? A nossa aula de hoje, nós vamos continuando aqui, claro, com o nosso módulo de histologia. Na aula passada, nós paramos falando ali sobre o tecido cardíaco, né? Tecido muscular cardíaco. Falamos também aí sobre o tecido intestinal e falamos bastante aí, claro, sobre o tecido conectivo, tecido conjuntivo. E vamos falar hoje sobre o tecido nervoso, tecido neural, tá? Só para poder lembrar um pouquinho, nós falamos sobre endoderma, mesoderma e ectoderma, que são os três folhetos embrionários aí que seguem a gente para a vida inteira e também estão presentes aí no nosso tecido nervoso, tá? O tecido nervoso, ele é extremamente importante para a nossa condução e necrópsia, porque através dele possamos entender o que acontece com o nosso organismo e o organismo de pessoas, terceiras pessoas também aí. Lembra que nós comentamos no caso do tecido cardíaco, muscular cardíaco, que ele não depende de nós para funcionar, é contra a nossa vontade. No entanto, ele tem que ter alguém que manda nele. No caso, são as células neurais do tecido nervoso. Então, se acontecer algum evento em que possa não funcionar bem qualquer parte do nosso cérebro, algumas partes do nosso corpo também não vão funcionar bem, né? Se houver algum tipo de acidente, quando falamos em acidente, não é somente aquele que alguém se machuca, não. Temos aí os fatores exógenos e também endógenos, tá? Fora e dentro. Por exemplo, exógenos, uma queimadura, só um exemplo, tá, pessoal? Um acidente, uma queimadura, uma queda, enfim, uma arma de fogo. São fatores externos, exógenos. E também temos os endógenos, como um AVC, um infarto e outras doenças mais que podem acometer o nosso organismo. Então, são acidentes. AVC é acidente vascular cerebral, é um acidente. Então, quando nós falamos sobre tecido nervoso, estamos falando também aí do amiguinho dele, tecido conectivo, tecido conjuntivo. O tecido conectivo ou tecido conjuntivo está em todo o nosso organismo. Eles se intercomunicam e levam a informação adiante. O tecido nervoso não está muito diferente, no entanto, é mais localizado, tá? A maior parte dele está dentro do nosso crânio, que é o nosso cérebro, só que ele cria ramificações de intercomunicação por todo o nosso organismo, descendo ali pela nossa coluna espinhal, ali vai criar ramificações nervosas, que cada ramificação depois vai se dividir novamente até chegar à informação onde precisa. Os nossos órgãos funcionam através de informação, todo o nosso organismo funciona através de informação. O levantar da mão é uma comunicação nervosa. Essa comunicação nervosa faz com que eu possa mandar neste movimento. No caso do batimento cardíaco, não. Eu não mando nele, mas meu cérebro continua mandando informação. Ele continua a pulsar, continua a bater. Então, é contra a nossa vontade, nesse caso. Então, os neurônios que temos em nosso organismo, que eles estão se dividindo entre eles, são milhares, né? São bilhões, milhares que existem aí. Eles estão sempre responsáveis.
para que tenhamos uma boa manutenção do nosso organismo. Um exemplo disso é a febre, né? Nós comentamos sobre a febre, né? Que quando tem algum agente invasor patológico em nosso corpo, temos a alta temperatura. Essa alta temperatura, ela está ali para que possa eliminar esse invasor. Só que a febre, temos que tomar cuidado com ela, porque se fica muito elevada, nos faz mal. Onde devemos tomar medicamento para controlar essa febre, debaixar. E onde deixa ele um pouco livre. De contrapartida, tomamos medicamento contra o micro-organismo. Só que aí, essa febre, ela se inicia onde? Lá no nosso centro do nosso cérebro tem o hipotálamo. E ele manda a informação. Olha, tem alguma coisa errada no organismo ali. Vamos mandar mensagem ali para os nossos amigos, os nossos soldados do corpo, os glóbulos brancos, para poder atacar esse invasor. Então a mensagem vem dali. Essa informação vem dali. E as células nervosas, elas são as principais células do nosso organismo, tá? Do sistema nervoso. Então, elas são responsáveis por condução, informação e também o corpo celular da nossa célula neural, ela tem a presença do núcleo e o axônio também, e tem as terminações nervosas. O que acontece? Como todas as células do nosso corpo, elas possuem núcleos para que se guarde informações e sejam compartilhadas assim que for necessário. No caso aí das células neurais, tem o núcleo e tem os axônios também. Os axônios são aquelas redes de filamento, que parecem filamentos, né? E na verdade não são filamentos, só um exemplo, tá, gente? Parecem filamentos que onde elas vão, elas levam à intercomunicação. Então, os axônios ou axons, enfim, aí depende muito dos nomes. Não precisa colocar muitos sobrenomes neles, mas na verdade, no final das contas, é a mesma coisa, tá? Por que que eles estão ali? Eles são sensoriais. E esses sensores fazem com que eles detectem de antemão algo que possa ser prejudicial ao nosso organismo. Esse é só um dos exemplos, tá, pessoal? E é muito mais do que isso. Como nós estamos falando de patologias, então vamos falar sobre doenças. Então, eles preveem de antemão o que está acontecendo. Um exemplo, eu estou com alguma coisa no meu pé. Lá, olha a distância, lá no meu pé. Meu pé machucou. Só que tem um corpo estranho. Aí, os meus neurônios, juntamente com os axons, eles vão mandar informação. Um passa para o outro. E chega imediatamente, tá? Que aquilo que está lá no meu corpo não me pertence e tem que ser expulso. Como eles não conseguem expulsá-lo e vão isolá-lo, né? Sabe o pus, aquela secreção que tem ali? Então, eles colocam isso em volta para que isso não adentre mais, para que isso possa ser expulso. E vai te lembrar, vai falar para você, olha, tá doendo lá porque tem um problema. Você precisa olhar para retirar aquilo para não deixar no seu corpo. Simples assim. Em necrópsia, pessoal, em necrópsia, nós precisamos entender o seguinte: quando se tem algum tipo de acidente, tá? Acidente que envolve tecido neural, tecido nervoso, algumas qualificações têm que ser atendidas para isso, tá?